E a infraestrutura dos principais aeroportos do país tem agradado aos brasileiros. A última apuração da Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário revelou que em dezembro de 2024, 93% dos entrevistados avaliaram como bons, nota 4, ou muito bons, nota 5, a experiência nos 20 principais terminais. As informações são do Ministério de Portos e Aeroportos. O estudo acompanha 17 indicadores de infraestrutura e serviços e mostra uma satisfação geral positiva dos usuários. Entre os entrevistados, 51% deram nota 5, enquanto 42% deram nota 4 para a pergunta: qual sua satisfação geral com o aeroporto no dia de hoje? Segundo o Ministério, o levantamento avalia a experiência e percepção dos passageiros em relação ao check-in, inspeção de segurança, restituição de bagagens, entre outros. A pesquisa é aplicada nos 20 principais aeroportos do país, responsáveis por 87% do total de passageiros transportados na aviação regular. Os dados devem contribuir para o desenvolvimento da gestão aeroportuária e o aumento da capacidade e eficiência da infraestrutura dos aeroportos do país. Os dados do estudo são disponibilizados aos aeroportos e empresas aéreas e divulgados trimestralmente ao público em geral no site dados.gov.br. A pesquisa completa deve ser publicada após a realização do Prêmio Aviação Mais Brasil, ainda sem data marcada. As informações mostram que a satisfação geral com os aeroportos apresentou boas notas ao longo do último trimestre de 2024. Em outubro, a nota média foi de 4,42, enquanto em novembro de 4,41. Em dezembro, a avaliação subiu para 4,43, consolidando o mês como o de melhor desempenho no período. Os aeroportos mais bem avaliados no mês de dezembro de 2024 foram os de Florianópolis, em Santa Catarina, seguido pelo de Maceió, Alagoas, Vitória, Espírito Santo, Cuiabá, Mato Grosso e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A profissional da área comercial Carolina Pujol, de 32 anos, mora no Gama, no Distrito Federal. Ela relembra que viajou de Salvador para o Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro de 2024 e após isso voltou para a capital federal em 9 de janeiro. Para ela, a experiência nos aeroportos é satisfatória. Então, em relação aos serviços dos aeroportos, de um modo geral, são bem semelhantes. Então, por exemplo, a questão de conseguir informação, a questão de estrutura, alguns, estão passando por reforma, por exemplo, do aeroporto de Salvador, teve uma reforma bem grande, então ficou ainda melhor. Mas, num modo geral, não tenho muito do que falar em relação a isso. Acho todos tranquilos. Desde 2013, a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos realiza, em parceria com a Ágora Pesquisa, a Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário. O levantamento faz cerca de 8.000 entrevistas mensais, distribuídas em uma média de 400 por aeroporto. As coletas são realizadas nos 20 dias de maior movimento do mês e durante os horários de maior fluxo de passageiros, definidos em colaboração com os operadores aeroportuários, garantindo que a opinião dos passageiros seja colhida nos momentos de maior atividade operacional. Reportagem Natália Guimarães. Ainda vai pagar o IPVA deste ano? Pois tenha muita atenção, é que criminosos têm usado novas estratégias para enganar os motoristas. Existe até a promessa de descontos de 45% no valor do imposto a ser pago. De acordo com a empresa de segurança digital Kaspersky, há pelo menos 15 domínios diferentes que têm sido utilizados para aplicar golpes. Os crimes envolvem várias etapas. Começam pelo envio de SMS que sugerem descontos atraentes. São mensagens que contêm um link que direcionam o usuário a sites falsos com domínio .org, para tentar parecer um site oficial do governo. E ao clicar no link, a pessoa é direcionada a uma página fraudulenta que pede que ela insira a placa do veículo.
Depois, a vítima deve colocar o CPF para fazer o pagamento. No final, o site gera um QR Code para finalizar a transação via Pix e então o valor vai para as contas controladas pelos golpistas. A transferência instantânea dificulta o rastreamento e a recuperação dos valores. Entre as orientações de especialistas estão: ficar atento a descontos significativos, se certificar de que está acessando um site legítimo, não inserir dados pessoais em páginas desconhecidas e verificar ofertas sobre IPVA em sites governamentais. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A aviação civil brasileira inseriu nos últimos 2 anos mais de 20 milhões de passageiros na malha aérea do país. Ao todo, 118 milhões de pessoas utilizaram os serviços em 2024. Os dados estão disponíveis no relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e as informações foram divulgadas pelos Ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos. No mercado internacional, o serviço aéreo obteve o melhor resultado da história. Aproximadamente 25 milhões de passageiros utilizaram o modal para viagens ao exterior. O transporte de cargas também registrou um recorde. A aviação nacional transportou mais de 890 mil toneladas de produtos no ano passado. A marca representa um crescimento de 10% frente ao mesmo período em 2023. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta quinta-feira 50 bilhões de reais em investimentos até 2026 para a modernização da infraestrutura de transporte no país, especialmente de portos. Ao indicar as metas estratégicas para os próximos 2 anos e fazer um balanço das ações de 2024, Costa Filho ressaltou que o setor portuário se consolidou como principal condutor do desenvolvimento econômico do país. A gente tem trabalhado para requalificar e reestruturar os portos públicos brasileiros. Então nós vamos ter um grande volume de investimentos no Porto de Itajaí, o Porto de Suape, em Pernambuco, está recebendo investimentos em dragagens, o Porto da Bahia, o Porto de Santos, entre outros portos públicos que terão investimentos para poder ajudar na reestruturação da navegação desses portos, né? Então, o crescimento do segmento portuário no ano passado foi de 7,42%, com movimentação recorde de 437 milhões de toneladas de cargas. O resultado foi impulsionado pelo aumento de produtos como trigo, açúcar e fertilizantes. Entre os projetos de destaque para 2025 está a construção do túnel submerso entre as cidades de Santos e Guarujá, no estado de São Paulo. O leilão do empreendimento está previsto para julho de 2025. Antes, o projeto, orçado em 6 bilhões de reais, precisa do aval do Tribunal de Contas da União. É o que explica o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A gente deve estar indo agora ao Vital do Rego, né? Agora no mês de janeiro, para que no mais tardar em 2, 3 meses, a gente espera que o TCU possa estar autorizando o processo licitatório e a gente poder, no segundo semestre, fazer a concessão do túnel de Santos, que é a maior obra do PAC do Brasil no estado de São Paulo. Além do resultado expressivo do setor de portos, a aviação civil registrou recorde de 118,3 milhões de passageiros em 2024. O programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas por até R$200 para aposentados, é apontado pelo Ministério como um dos responsáveis pelo bom desempenho. Reportagem Tácito Rodrigues. O programa desenrola autarquias voltado à quitação de dívidas não tributárias com autarquias e fundações públicas federais já garantiu mais de 2,8 bilhões de reais em negociações aprovadas, segundo o balanço parcial divulgado. Desse total, 2,5 bilhões de reais já foram pagos. A expectativa é de que sejam arrecadados mais de 4 bilhões por meio da regularização de dívidas não tributárias com
com as autarquias e fundações públicas federais. Até o encerramento do prazo, em 31 de dezembro, o programa recebeu mais de 2,4 mil pedidos, sendo em torno de 1.500 para pessoas físicas e a outra parte para empresas. Destaque para setores como indústria, transporte, energia e saúde. As maiores negociações incluem valores expressivos com instituições como o CAD, IBAMA e ANAC. O Desenrola, gerido pela Procuradoria-Geral Federal, ofereceu condições especiais, como descontos e parcelamentos, para regularizar multas administrativas, taxas regulatórias e ressarcimento ao erário. O programa segue analisando pedidos pendentes na segunda fase, com parte dos valores a ser arrecadada ao longo dos prazos de parcelamento aprovados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Mais de 60% dos brasileiros viaja pelo menos uma vez por ano a lazer. Do total, 33% viajam somente uma vez, enquanto 22% viajam de 2 a 3 vezes. Outros 6% disseram que viajam 4 vezes ou mais. É o que revela levantamento feito pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados e pelo Ministério do Turismo. De acordo com o estudo, entre os fatores que mais são levados em conta na hora de escolher um destino nacional, os entrevistados apontaram belezas naturais, preço baixo e a possibilidade de reencontrar familiares e amigos. O levantamento também questionou sobre a hipótese de se ganhar um prêmio para fazer uma viagem. Nesse caso, 63% das pessoas ouvidas optaram por um destino nacional, já 35% escolheriam ir para o exterior. Na avaliação do ministro do Turismo, Celso Sabino, esse recorte mostra que o Brasil tem o setor como um dos essenciais, o que na prática ajuda a movimentar a economia do país. O gasto médio dos viajantes cresceu 34%, saindo de R$ 1,8 mil para R$ 2.500. A expectativa de movimentação econômica é extraordinária, de mais de 148 bilhões de reais que o turismo vai injetar na nossa economia. A presidente do Conselho da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Ana Carolina Medeiros, explica que esse aumento da demanda por destinos locais tem ganhado força, entre outros fatores, pela estrutura oferecida aos turistas nacionais e estrangeiros. Os municípios, os destinos estão se preparando, estão mais com boas infraestruturas também para receber o turista, porque as pessoas querem viajar, querem passear, mas querem conforto, aquela facilidade de chegar ao destino, a ter um local bom para se hospedar e ter onde se alimentar, que muitos desses destinos, muito pouco tempo atrás, não tinha essa infraestrutura. A pesquisa também revela que a atração turística preferida do brasileiro é a praia. 35% dos entrevistados escolheram essa opção. Natureza e ecoturismo configura em segundo lugar no ranking como primeira opção de 16% das pessoas ouvidas. Reportagem Marquesan Araújo. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Fortalecimento institucional, desenvolvimento regional integrado e sustentável e definição de marcos regulatórios foram alguns dos temas tratados em reunião para definir políticas públicas para desenvolver as regiões da faixa de fronteira dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. De acordo com Adriana Mello, secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, o intuito da reunião foi ressaltar a importância do trabalho de diagnóstico e alinhamento entre governo federal e estados priorizados. Essa semana foi uma semana bastante produtiva. Nós conseguimos avançar aí no processo de construção dos planos de desenvolvimento e integração da faixa de fronteira. Como bem sabemos, a faixa de fronteira é uma região priorizada pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional, uma região estratégica, porque é o locus da integração do Brasil com os países vizinhos no processo de cooperação Sul-Sul, e uma região que ainda carece
aí de aspectos estruturais, de quesitos associados ao adensamento de cadeias produtivas, né, de perspectivas associadas ao desenvolvimento social. Então, a faixa de fronteira ela é estratégica para a atuação do nosso Ministério e esse encontro, né, ao longo dessa semana, com os parceiros do governo federal, com os estados, nos auxiliam no processo de construção desse planejamento integrado da faixa de fronteira com o objetivo do desenvolvimento sustentável. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional incentiva e coopera para o desenvolvimento e fortalecimento institucional dos núcleos estaduais de fronteira, estimulando-os principalmente na governança territorial, planejamento e gestão de projetos. Ações na faixa de fronteira estão no escopo de programas previstos para serem lançados esse ano e, por isso, estiveram presentes na reunião representantes dos estados, do Consórcio da Amazônia Legal e o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Rocha. Para saber mais sobre as ações do governo federal em desenvolvimento regional e territorial, acesse midr.gov.br. Reportagem Maíra Cristi. Pessimismo retorna aos empresários da indústria depois de quase 2 anos, é o que aponta um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. O indicador medido pela entidade caiu 1 ponto em janeiro. A queda foi de 50,1 para 49,1 pontos. É a 4ª redução seguida, mas, de acordo com a Confederação, os empresários passaram de um estado de neutralidade em dezembro para um estado de falta de confiança agora em janeiro. Porém, a última vez que o índice registrou pessimismo dos empresários do setor foi em maio de 2023. Esta é a 4ª diminuição seguida do indicador. Desde setembro do ano passado, a queda é de 4,3 pontos. A última vez que o índice registrou um pessimismo dos empresários foi 20 meses atrás, em maio de 2023. De acordo com o levantamento, o pessimismo faz com que os empresários adiem decisões ligadas a investimentos, ao aumento da produção e contratações. O indicador é uma pesquisa mensal da Confederação Nacional da Indústria e mede a confiança dos empresários do setor. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Morar de aluguel pesa no bolso do brasileiro e em 2024 o aluguel residencial ficou em média 13,5% mais caro. É o que aponta o indicador que acompanha a variação dos preços de locação de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, sendo 22 capitais. Isso é feito com base em informações de anúncios na internet. É o chamado índice FIPZAP. O percentual de alta dos aluguéis apurado em 2024 é quase 3 vezes superior à inflação acumulada no ano passado, que ficou na casa dos 4,8%. Na média nacional, fechar um contrato de aluguel de uma casa ou apartamento chegou a R$ 48,12 por metro quadrado no ano passado. E quanto menor a casa ou apartamento, mais caro o valor médio do metro quadrado alugado. Considerando os preços registrados em dezembro, o custo médio para alugar um imóvel residencial de um dormitório foi de R$ 63,15 por metro quadrado. Para alugar unidades com 2 dormitórios, o valor médio do metro quadrado cai para R$ 44,84. Analisando as capitais monitoradas, a que fechou 2024 apresentando o metro quadrado mais caro do aluguel para a moradia foi São Paulo, R$ 57,59. Logo atrás aparece Florianópolis, com o valor médio do metro quadrado chegando a R$ 54,97. Recife, São Luís, Belém e Maceió também registraram preços médios acima dos R$ 50. Já Teresina é a capital que tem o metro quadrado mais barato. Na média, o metro quadrado de uma casa ou apartamento custou para o inquilino novo na capital do Piauí R$ 22,49 no último mês de dezembro. O preço médio em Aracaju também ficou abaixo dos R$ 30 e fechou 2024 custando R$ 24,90.
Da Rádio 2, Milena Abreu. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.